pessoal do Cavalo. Nós estamos aqui novamente com o programa Empatia com Cavalos. Hoje a gente está recebendo a ilustre participação do Bruno do seu Djalma do Aras HD, lá de Varzedos, na Bahia. E nosso programa, como a gente já falou anteriormente, a ideia é falar de cavalo, falar de experiências, falar da vida. É um bate-papo, não é nada de questionar daqui. É um bate-papo. A gente troca ideia e vai discorrendo, vai conversando. E hoje a gente está assim, muito curioso para saber como essa dupla, que a gente gosta muito já, conseguiu chegar até aqui, né? Contar um pouquinho da história de vocês também. Com essa troca que vocês têm, com esse bom humor. Eu sei que não é todo dia que faz sol na casa da gente, tem dia que chove, não é sempre assim. E vocês transmitem isso para as pessoas, que são pessoas assim de trato muito gostoso, assim, pessoas que a gente quer ter próximo, né? E isso para mim assim não tem preço. A gente querer bem, querer estar com algumas pessoas, isso para mim já é de grande valia. Então, porque a vida é tão pequena, né? Assim, às vezes a gente passa assim tão rápido, é um sopro as coisas, né? E a gente vê pessoas assim tão chatas de se lidar e vocês não sei se é esse sotaque, estão sempre sorrindo, assim, sabe? Então eu acho isso muito gostoso. Seu gingado baiano. O jeito de vocês levarem, eu acho muito bom. Então é isso que a gente quer saber um pouquinho, como é que vocês começaram, as dificuldades que encontraram, porque é muito importante para quem está assistindo, que está começando, assim como nós, porque assim, dificuldade todo mundo tem. Até vocês, acho que encontram até hoje, e certamente vão encontrar sempre. Os desafios é que faz a gente crescer, né? Porque se um dia a gente não encontrar desafio, acabou. Aí a gente pode já morrer já, né? Pode já morrer, porque se não tiver graça nenhuma vida, o que tem? E é isso que a gente está querendo saber de vocês. Principalmente também do seu Djalma, que está aí. Contar as histórias aí de mas cavalo. Mas o Djalma sabe muita coisa de cavalo, que eu sei, né? Isso é uma bíblia da marcha picada. Eu sou Djalma do Aras HD. Eu sou meio ruim de microfone, viu? O negócio é mais montar cavalo, viu? Mas criar cavalo é uma arte. Você tem que gostar, tem que aprender a montar, tem que lidar com o seu cavalo, porque muitas vezes você chega para o peão, o cara estuda, sabe, conhece muito do cavalo, mas na prática ele não tem conhecimento. E chega para o peão e passa para o peão aquilo que ele aprendeu na internet, na vida, e na realidade é outra coisa. Às vezes, eu já tomei alguns cursos de fazer questão de levar meu peão comigo. Tomei um curso com o Fernandinho uma vez, de uma semana, foi até um presente do Bruno, uns 10, uns 15 anos atrás. Tem isso tudo não é assim não. Aí, eu fiz questão de levar meu peão, porque na hora que eu fosse cobrar dele, ele dizia, não, nós aprendemos assim, 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 porque a gente não está no dia a dia do campo. E você tem que confiar na sua equipe, você tem que ter uma equipe que você sozinho não consegue tocar o Aras. Você tem que ter uma equipe, toda a estrutura, mesmo simples, mas que dê condição das pessoas trabalhar e mostrar o potencial. Eu mesmo hoje já tem Bruno, que assessora nessa parte burocrática, nessa parte de documentação, essa parte de live ele comanda, mas é um trabalho que tem 30 e tantos anos, saiu lá atrás. Eu tenho fotos de Bruno de fralda montando comigo. Com 6 meses, com 1 ano, eu carregava Bruno no colo, montado no cavalo. E naquele tempo não tinha essas fraldas descartáveis, não? Aquela de pano, de pano. Então, tem gente que olha assim, não, porque o Aras HD hoje tem não sei quantos mil seguidores, tem não sei o quê, mas não tem pensando que você vai começar hoje e amanhã você tem 2, 3 campeões nacional em casa. Quando eu ganhei, 2012, nós ganhamos, o Cadá foi campeão nacional, no mesmo ano eu recebi uns criadores de Sergipe, criadores muito mais velhos do que eu, chegou lá em casa, quando chegou na sala de troféu, ele chorou comigo lá. E já eu tenho 7 anos, tenho 6 anos mais velho do que tu na criação e nunca subi uma rampa. Porque ali não só é um trabalho, não, é uma série de coisas.
Tem o fator sorte, o fator de você pegar um peão bom, um cara que somou com você. É ralar muito, aprender a perder e não desistir. Verdade. E tocar para frente, que um dia Deus ajuda e a gente chega junto. Agora, ó, vocês estão vendo aí, ele disse que não é bom de microfone, não, mas quando pega a palavra, desenrola. Não, mas A gente ficou segurando o microfone aí, não soltava mais, né, Bruno? Mas é bom a gente poder falar, assim, tudo que vem na cabeça da gente, isso é muito gostoso. Meu pai, agora eu acho que o pessoal quer saber como foi que o senhor começou mesmo. O senhor já criava, o senhor já montava? Por quê? Como foi que o senhor começou o Aras em si? Primeiro pedaço de terra, cavalo, essas coisas. Da onde surgiu tudo isso, né? Minha vida, lá em casa, o transporte lá era cavalo. Nem cavalo não era, naquele tempo era burro. Porque quando a gente era pequeno, juntava 4, 5, 6, 7 meninos para levar para batizar. Tinha a Santa Missão, assim, a 10 quilômetros lá de casa. Então, o transporte era botar cangais. Não sei se vocês sabem o que é cangaia. Um chama de caçal, outro chama de banacum. Aí botava a cangaia num burro, 2 meninos em cada um caçoar, um na cangaia, outro na garupa, e levar para registrar, para batizar, para crismar esses meninos. Isso o senhor era pequeno? Era pequeno. Depois, eu vim embora para Salvador, saí da roça com 15, 16 anos. Eu tinha um cavalo na época, chamava Lasca-Unha. Lasca-Unha, esse é bom. Esse é novidade até para mim. Era um cavalo pé duro, que eu lutava com gado, dia de domingo. Os vizinhos iam lá em casa, eu era garoto, e pedia a meu pai para ir ajudar a lutar com gado. Aí eu ia com o meu cavalo, eu tinha um cachorro bom de gado. Aí todo domingo, hoje, essa semana mesmo eu estava fazendo um passo domingo de manhã, conversando com uns amigos meus. Lutar com cavalo, hoje a gente paga para o peão trabalhar para a gente. Mas naquele tempo, a gente trabalhava de graça e era um lazer. De domingo era um lazer. Você sair para montar um cavalo de domingo, meu irmão, era uma festa. Era uma diversão. Um gado. E aí eu vim embora, vim para Salvador com o coração partido, meu cavalo ficou lá. Aí eu trabalhei aqui... Calma. Quando o senhor chegou aqui, se tivesse um zap, se tivesse um negócio... Não tinha zap. Eu chorava, toda noite eu chorava para ir embora, de pedir a meu tio, para no outro dia ir embora, e no outro dia eu não tinha coragem de pedir. E aí foi passando. Eu trabalhava num balcão, toda mão que chegava alguém que dizia, Djalma, eu conheci teu pai, eu ouvi tua irmã na feira, não sei o quê, eu chorava. Aí eu chorava. Eu chorava, com saudade. Era 8 irmãos, eu era o mais velho, saí, larguei tudo lá. Outra coisa que eu tinha vontade de voltar, de ir embora, e dizer assim, eu não vou voltar, não. Chega lá, meus irmãos vão dizer, tu vai embora porque queria. Aí eu trabalhei aqui, eu trabalhei de empregado 1 ano e 6 meses. Depois eu botei um comérciozinho, um bar, e aí fui trabalhar para mim, trabalhei um tempo. Uns 10 ou 12 anos depois, eu comprei meu primeiro pedaço de terra, foi uma ponta de terra que surgiu colada com meu pai tem 96 anos, tem uma terrinha lá até hoje. E eu comprei uma pontinha de terra para não entrar um vizinho ruim de onde meu pai. Sim. Eu não tinha pensamento naquela época de comprar fazenda, mas comprei uma terrinha. Eu fui comprando 2 tarefas de um, 3 de outro. Aí eu fui comprando cavalos pé duro na região, todo final de semana, de 15 a 15 dias, eu ia para a fazenda. Eu já estava casado, e aí eu ia, ficava na casa de meus pais, não tinha sede. E cheguei até 11 cavalos comum. Todo dia de domingo eu chegava lá, chegava um cara, eu não sei se vocês sabem o que é berganista de cavalo, trocador. Sim. Fazer as catiras. Para vender aqueles cavalos, pé duro, e aí eu cheguei até 11 cavalos. Nesse tempo eu não criava preso, eu criava solto. Hoje eu sou contra. O cara me disse hoje que dá uma mão de farelo com um cavalo, eu digo, eu não dei não. Cavalos, farelo foi feito para porco. Mas eu já dei farelo com milho quebrado, dava um pouquinho assim numa vasilha. Tinha até, tem uma cultura lá no meu interior antigamente, o pessoal dava milho para os burros de trabalho, num saco, pega um saco, amarra na boca, prende,
Enquanto a peãozada vai almoçar, os burros comem ali 2, 3 quilos de milho para aguentar o trampo da carga, aquela coisa. E eu já andei muito a pé, eu andava 20 quilômetros tocando uma burrada para voltar montado de tarde no meio daquelas cangaias com os tropeiros, com o pessoal. Quando o senhor teve os 11 cavalos sem registro, por que foi que o senhor resolveu criar-os com registro? Na verdade, eu não tinha coragem de comprar, eu não podia e não tinha coragem, porque eu assistia aquele leilão, eu não entrava no leilão, mas eu ficava na porta do leilão, lá de fora, assim, curioso, porque o meu dinheiro não dava para comprar o ingresso. Que hoje, quando você tem moral, o cara chega no leilão, o cara tá ali botando para dentro. Mas bota um uísque na mesa, faz aquela presença. Vem o seu Djalma, sente aqui. Mas naquele tempo, se eu quisesse entrar, eu tinha que pagar o ingresso. E o dinheiro estava curto. Aí eu vi aquele negócio só em dólar. 300 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. De cavalo não dá para mim, não. Aí eu visitei Fazenda Reunida, Belo Horizonte, em Santo Antônio de Jesus, que eu conhecia os peões. Sempre eu ia assim, cavalgada, em exposição, eu ficava ali conversando com os peões, cheguei a montar em alguns exemplares muito bons na época, de marcha batida, mas aquela marcha batida bastante confortável. E aí eu fui lá e comprei um potrinho, BH Funk, parecia um carneiro, um cabeludinho, uma época dessa de frio, nossa região é meio fria. E aí eu fui buscar, fui montado com os peões montar, voltei pelas vendas, tomando um de vez em quando. Cheguei no meu povoado, lá próximo onde estão fazendo. Na época não tinha caminhão, não. Ia tocando. Tinha caminhão, eu que não podia pagar. Mas era caro, né? Para ir no caminhão. E foi tocando. Era longe a fazenda? Eram uns 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros. Minha Nossa Senhora. Fui comprado com animal de trabalho e nós viemos puxando ele devagarzinho, cortando a estrada, por dentro das mangas de alguém. Parando, né? Cheguei no meu povoado, tinha uns caras lá, uns caras que me vendiam os cavalos pé duro. Aí Djalma, tu vai morrer e não vai montar nesse cavalo, é muito pequeno, vai demorar muito. Eu digo, mas chega rápido. Aí logo, meu maior medo na região era eu comprar um cavalo de genética e ninguém na região sabia montar num cavalo de raça. Os cavalos eram tudo pé duro, aqueles esquipadinhos. E aí... E o senhor pensou em amansar como? Eu mesmo foi como eu sei. Eu ia para a manga, ia puxando ele com a sela, que eu tinha medo de montar ele me derrubar. Com 20 vezes, mais ou menos, eu ia para as mangas, lá na Fazenda do Morro. Aí, na volta, quando ele já estava cansado, eu montava. Por isso que ele ficou, aquele cavalo, ela está falando aí do cavalo preto, que dá trabalho, um trabalha outro, esses cavalos mimados, que nem aqueles casal que tem um menino só, que a gente chama de menino criado com vó, fica aquele menino dengoso. Exatamente. O cavalo você pode comparar tudo com os filhos da gente. Imagine nós, que somos casados há 20 anos. Brigar com a patroa não dá certo, não. Não. É? Imagine, casado 25 anos, não tem filho, aí arruma um cavalo. Imagina o mimo que alguém deu para o cavalo. Mas olha, você está no lucro, porque eu tenho 40 de casado e tenho 3 filhos e estou doido procurando um menino para eu criar. Porque todo casal precisa de um menino. Mas esse menino é para servir a gente e para a mulher brigar. Porque quando a mulher não tem um menino para brigar, aí briga com a gente, é complicado, entendeu? Essa é a verdade. Essa eu gostei. Djalma, falou a verdade. Não, mas eu vou me defender. Desse mal eu não padeço. Porque como eu sou professora, eu tenho um monte de agregado. Tem um monte de menino para brigar, então não sobra muito para mim. Eu chego em casa com a cabeça desse tamanho de ter brigado já com um monte de menino, porque... Tem uns que eu acabo batizando, tem outros que se deixar, as mães já querem vir morar comigo. Então, é assim, onde eu vou, eu carrego uns comigo, sabe? Eu levo para ir lá também, para montar cavalo comigo. Eu sou, assim, muito fácil fazer amizade com as crianças e com as famílias. As mães é assim mesmo. Quando eu não tinha sede ainda, eu ia para a fazenda e sempre levava um amigo. E ficava na casa de meus pais. E o plantão na casa de meus pais era brabo. O horário de acordar era 4 horas da manhã
Foi lasqueira. 5 horas já está todo mundo pronto para ir para a lida ou para ir para a rua, para algum lugar. E quando você viaja com uma amiga assim para fazer, normalmente o pessoal gosta de acordar mais tarde. Mas minha mãe, sempre da roça, mas muito inteligente, aí ela não chamava as visitas, e nem eu, e nem minha esposa, que a gente era visita também, mas ela sabia acordar. Show, galinha! Faz o rádio aí não, Djalma tá dormindo. Isso, Não liga o rádio não, menino. isso. Ela mesmo Eu dava também. um jeito de acordar. Eu sou a sem sutileza e machucar. pessoa também. Eu sou igual a ela, então. Sou a sutileza Mas e sua pessoa. avó fazia isso lá em A Cruzeiro. minha avó lá de Minas, que era assim, uma índia, sabe? Bugra mesmo, da roça, ela também fazia desse jeitinho. Ela, na hora certinha, minha filha, não ficava ninguém na cama. Ela acordava e na hora também de dormir, ela não precisava falar 2 vezes, não. Já ia começando, já apagar as lamparinas, já fechava as portas. Já ia ajeitando tudo. É, Quando via, você Mas falava, é que você é do tempo da lamparina. é hora de dormir. Você é do tempo da lamparina. Eu também sou desse tempo da lamparina. Não sou velho, não. Mas a lamparina, o candeeiro com gás, Dinheiro. aqueles candeeiros de bambu na época de festa. Ela fala, pode parar, chega que já deu. Ela falava, vamos, que amanhã tem que levantar muito cedo. Aí acabava. Agora, ó, eu quero saber do cavalo, meu pai. Quando o senhor pegou o primeiro cavalo de raça, o senhor fez, botou, amansou. Agora o senhor botava na baia, dava farelo. Não, quando eu levei ele, quando eu peguei, ele ficou solto um tempo. Depois eu prendi numa casa velha que eu tinha adquirido e manchei e aproveitei um quarto. Só que o carro foi criando força e aí foi derrubando parede e tal, e eu tive que fazer uma baia. De verdade, no fundo da casa de madeira, onde eu cheguei a fazer umas 3 baias ali, antes de eu me mudar daquela série. Muita gente hoje vê a estrutura, vê um bocado de baia e acha que é assim. E não. Começou, era uma baiazinha de madeira, armado mesmo, cacete armado, e foi aos poucos. Tanto que a primeira baia, eu acho que meu pai me contou, era de madeira, e aí para subir as paredes, subiu na madeira mesmo, entre uma madeira e outra, começou a bater os tijolos e subiu. E aí fechou. Mas começou aos pouquinhos. Conte, pai. Diga. E aí, eu fiquei com esse cavalo, depois eu comprei 2 ou 3 éguas, 2 éguas, lá em Serra de Aporá, depois comprei mais uma, e hoje eu tenho um plantel que, graças a Deus, dá para a família toda andar montado num só dia. Eu quero saber o seguinte, no dia que o senhor foi comprar essas éguas, o senhor já tinha montado muito, o senhor sabia o que o senhor queria, o senhor tinha pesquisado, naquele tempo era fácil conseguir genética, porque hoje em dia o povo fala de genética, fala de marcha, de morfologia. O senhor foi na cara e na coragem? Eu fui na cara e na coragem. Eu olhei no Jornal à Tarde. Hoje tem um tal de, como é o nome? O pessoal anuncia as coisas. OLX. LX. Naquele tempo era Jornal à Tarde. Vou lá comprar. Eu acompanhava sempre o Jornal à Tarde. Aí eu vi um criador vendendo éguas, outras, manga larga, majador, longe, uns 400 quilômetros daqui de Salvador. Eu aí chamei um amigo e fui com teu irmão, que era novo na época, tu não era... O senhor vai falar o nome? O senhor vai falar o nome do Aras, não? Não. Tu não era gente ainda. Aí eu fui lá em Serra de Aporá e lá nós passamos o dia. Eu não conhecia. Eu queria montar, eu queria comprar um bicho que eu montasse. Sim. Aí a gente montou, passou o dia. Eu gostei de umas potras de 3 anos, sem domar, 2 anos e meio. O peão montou na hora, botou para lá, botou para cá. Mas eu montei em algumas éguas velhas que me apaixonei. Eu montava e saía, meu amigo montava e saía. Picado, batida. E aí, na hora que a gente... Tudo picado. Eu não queria nem sonhar batida. Eu montei até em alguns cavalos de batida lá nessa fazenda que eu fui ver, mas meu foco sempre foi picado. Que é a mãe da fantasia dessas éguas que eu comprei. Figura, dúvida. Dúvida, fanfarra. E aí... eu adquiri essas éguas lá. Só que na hora que eu estava negociando... Calma. Aí, eu gostei de uma determinada égua. E o criador, na época, disse, olha, Djalma, essa égua não serve para tu, não. Essa égua é livre aberto. Eu não sabia o que era livre aberto, nem livre fechado. Tá igual nós. É muito diferente da gente, não. Viu? E aí, ele me orientou. Isso aqui é livre aberto. Para tu que está começando, é melhor você comprar logo uma égua de livro fechado e tal, que aí me indicou e eu comprei e não me arrependi.
comprei, parece que foi 3 éguas. Pouco tempo depois, uma égua dessa não tinha estrutura. O menino foi tosar na estrada, aquelas estacas que você bota em arame, uma estaca de ponto, uma égua dessa empinou, e montou numa estaca dessa, e aí eu perdi, não teve como salvar. E faz parte do... Me diga uma coisa, quando o senhor foi montando essas éguas, o que foi que o senhor olhou, o que foi que o senhor observava? Porque o senhor não tinha ideia de genética, nada disso. O cara que o senhor olhava quando o senhor montava, o que o senhor prestava atenção? A montada. O que é a montada? A montada é de carregar com carinho, de levar, marcha cômoda. Tinha animal que não era nem pronto de rédea ainda, mas uma boa comunidade. Mas o senhor pensava na cela, na comodidade. Na época, eu não pensava em vender um bicho. Eu queria 3 éguas para produzir para minha família, porque minha mulher não estava na época. E para vocês, para não estar comprando toda desfrutar de um bom cavalo de sela. Para ter meus animais na fazenda. Para não estar comprando de um na mão de cada um, eu produzi o senhor queria parar de comprar cavalo. Na verdade, não é comprar, é que é gostoso você produzir seu animal, você cortar o umbigo ali, curar o umbigo, você cuidar 3 anos ali, depois está montado naquele animal. É outra coisa. É igual você criar um menino e ver o menino lhe acompanhar. É a mesma coisa, pode... Saber que o bicho foi feito do seu jeito, né? Com a sua cara. E, às vezes não é nem da sua cara, mas foi você que pensou naquele animal. E você, quando vai comprar, Bruno, o que você vê? A gente não compro nada. Tá, você vai com o seu ditado. Qual o palpite que você dá? Hoje a gente compra... É muito pouco que a gente compra. Cobertura, a gente compra, depender para... Algumas coisas assim, mas hoje a gente tem muito bicho. E não adianta você ter muito bicho. O animal, o cavalo em si é barato. O caro do cavalo é a manutenção. É você cuidar. O que meu pai está falando nesse sentido é, por exemplo, você está lá, aí você viu um bicho, você diz assim, eu só tenho 10 mil para pagar num cavalo, num potro, numa égua. Aí você vê uma que realmente te encantou de 15. E aí você diz assim, eu vou pagar 5 mil a mais. Só que quando você vai botar na ponta do lápis, se você fica 1 ano com cada uma, você gastou a mesma quantidade de comida, você gastou o mesmo trato, você gastou a mesma quantidade de remédio de carrapato e tudo. Então, assim, para você ficar com um bicho que você vai usar 1 ano, 2 anos, 10 anos, melhor você comprar um bicho que realmente te agrade. Então, às vezes, compensa você pagar um pouquinho mais caro na hora da aquisição, porque é um custo que vai ser diluído lá na frente. Sim. Que muita gente não pensa nisso. Vocês me perguntaram aí o que é que eu olho hoje na hora de comprar. Eu gosto muito de montar. Então eu tenho que montar no bicho e tenho que me sentir bem. Quando meu pai fala de se sentir bem, de carregar com carinho, é aquele bicho que tem vontade de andar, que é cômodo, que você se sente bem em estar montando. Porque tem animal que você monta e é muito passadão, quentão, quer te carregar. Não é aquele bicho que você vai numa cavalgada e vai se sentir bem, relaxado a cavalgada toda, que você senta de um lado... Né? Mas só sabe quem tem parâmetro. E só sabe quem monta. Justamente. Porque o cara vê Bruno Araújo montado, vê fulano montado, vê o peão montado, pensa que é fácil, mas não é não. Você tem que ter toda uma sintonia. É a mesma coisa de pegar uma dama no forró para dançar. Nem todo mundo sabe tocar. Você vê a mulher dançando com o Bruno, é uma coisa, quando eu pego é outra. Aí tem que saber conduzir. Tem que saber conduzir. O cavalo é a mesma coisa. Montar em bicicleta é um negócio ruim, é pilotar uma bicicleta. Tem que saber, tem que ter intimidade. Então, eu acho que na hora de comprar o cavalo, a gente tem que montar para ver isso. Por exemplo, você monta num bicho... geralmente, quando você vai no ar, até lá em casa mesmo, a gente sempre mostra na pista. A gente mostra na pista por questão de segurança. Há muitos anos atrás, foi um casal fazer uma visita lá, é até criador, próximo lá da gente hoje, e a gente dava na estrada, saía e ia na estrada. Aí a mulher do cara montou, rapaz. Montou, saiu, demorou 5, 10 minutos, daqui a pouco ela vem andando sozinha, e o cavalo vem meia hora depois, mancando a menina. A menina não, já era uma coroa já. Essa semana aconteceu uma situação que hoje a gente só libera lá na fazenda depois que a gente percebe o potencial da pessoa. No sábado de manhã, um cidadão me ligou no meio da semana, agendou comigo, sábado, 10 horas, para ir lá na fazenda ver uns bichos. Aí eu preparei Genésio, o grandão,
de Moqueca para assessorar lá, que eu não pude ir na fazenda no final de semana. E esse pessoal chegou. Aí queria ver o animal montado. Quando o Genésio acaba de selar uma égua, uma ponta de 3 anos e pouco, poucas montadas. O cidadão que queria comprar já veio de lá com perneira, espora. Quando o Genésio está arrumando a embocadura, ele se propôs, o menino, calma, nem assim não. Aí o menino montou, foi lá, veio cá, levou para dentro do rodador, para daí dar para ele montar. Porque é um perigo. Sim. Você não saber fácil, né? o potencial da pessoa e dar um animal para ele montar. E aí, muitas vezes, a gente monta numa pista dessa, e aí você não tem muito parâmetro, você não tem parâmetro de tocada que eu digo de ritmo. Às vezes você vai e o animal está tão acostumado a rodar ali que ele já vai no ritmo dele. Sim. E muitas vezes não é aquele ritmo que você quer para ir na lida no campo, para ir numa cavalgada. Tem cavalo que você monta no plano, é bom. Quando você desce uma ladeira, não é gostoso, abala. E hoje, para a gente ir tocar um gado, para a gente ir ver um pasto, desce ladeira, sobe ladeira. As enas, a tordilha, você desce qualquer ladeira, escorregando do jeito que for, e ela é segura. Você desce, você pode soltar a rédea, que eu tenho confiança que ela vai chegar no chão sem me derrubar, chega no final da ladeira. Agora, tem animal que eu não sinto essa confiança. E isso dá muita diferença. Vem da seleção, do bicho que você monta, do bicho que você sabe. Então, assim, você montar 5 minutos ali é ótimo. Mas bom mesmo, dá uma voltinha maior, volta outro dia, monta de novo. Às vezes você perde a oportunidade. Quantas vezes o cara diz assim, já vou lá ver tal bicho de novo. E quando vai ver, a gente já vendeu. Mas no risco. Questão e tem que ver, tem que montar, tem que sentir o cavalo, não tem jeito. Eu já gosto de olhar, assim, eu pego os potros, o pessoal fala que eu tenho um olho clínico para potrinho. Eu vou olhando lá desde o pé, assim, da mão, assim, vou olhando, pego coisa que tem gente lá que fica horas e horas, às vezes eu tenho que até lá tocar mesmo para a pessoa enxergar o que eu estou vendo. E assim, porque eu sou muito detalhista. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, vai, no seu chapéu, alguma coisa assim, vai ficar para sempre, eu registro aquilo. E aí eu tenho essa coisa de detalhes, e eu gosto muito, anoto, então gosto de ficar, entro na baia, gosto de pegar, cabrestear, tocar no potro, ver as reações que ele tem, sabe? Tirar. Então, tudo isso daí vai te dando proporções do que pode vir a acontecer, para ele não ter nenhum trauma. Então, assim, se ele já não tem trauma, se você já consegue fazer esse serviço na hora que você está desmamando ele, é um grande ganho, eu acho, né? Não sei, pode ser que esteja completamente errada. Mas eu tento fazer bastante isso lá no Sérgio e dá certo. E aí tem uma até que ficou amadrinhada com a Cancela, com a minha potra, nossa, ela tá com 7 meses, mas assim, ela tem uma independência. Ela faz coisas que um outro potrinho que chega assim, da idade dela não consegue fazer. Então ela anda, por exemplo, ela não fica refugando, não tem medo das coisas, sabe? Assim, marcha, vai lá pro redondel, sem a Cancela, com a Cancela. Então tem dia que eu faço junto, tem dia que eu faço separado, para elas não ficarem viciadas, sabe? E troca o espaço, porque assim, o bicho também não pode ficar sempre no mesmo lugar, porque para não acontecer isso, ele fica muito confortável, né? Aí, quando chegar na idade de ser montado mesmo, aí se for uma pessoa para ver, tá tudo ótimo, né? Aí tem bicho que, de repente, tirou dali, desce lá mesmo, tem uma ladeirinha para chegar na rua. A gente já vê alguns cavalos assim que chega, a pessoa a pessoa nunca monta, e o próprio cavaleiro, ou a pessoa que, ou mesmo a Amazônia vai montar, ela não tem controle do cavalo. E o cavalo que também nunca sai, ele também já sai meio espalhafatoso, né? Então, tudo isso interfere. Então, a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado, tem que olhar, né? Tem que observar, tem que ajudar o ferreiro, tem que estar lá apalpitando, tem que estar ali falando com ele, porque você que está ali no dia a dia, que você que vê, acho que ajuda bastante quando a gente consegue perceber algumas coisas, né? Tem gente que não gosta, mas eu faço isso. Os potrinhos da gente, a gente acaba que não vê muito, porque a maioria fica tudo, a maioria não. 99% fica no pasto. A gente prende um potrinho, às vezes, que está mais fraquinho, a mãe já está mais velha um pouco, prende para dar uma raçãozinha para entrar com um pouquinho de comida melhor, mas a grande maioria fica no pasto. Então, a gente acaba tendo pouco contato desse tipo com os potros. Agora, o que eu tenho uma pergunta interessante, meu pai, é que ele disse que quando começou a criar, não queria, comprou as éguas para ele. Por que resolveu vender? Quando foi que resolveu vender?
Meus primeiros produtos que nasceram, com a letra A, B. Alim, Alim eu já vendi depois de adulto, porque ele não deu picado e o comércio da gente em batida era muito fraco. Eu terminei vendendo, porque era um cavalo que eu montava e corria ao gado, e brincava até vaquejada. Mas eu vendi meus primeiros potros. Eu comprei uma ponta de terra e tive que vender o gado todo. E esses pontos foi no meio, fui vendendo. Foi a letra F. Favorito, Fera Radical. Fera Radical. Fera Radical, Favorito. O Didinho, como era? Colírio foi junto. Era poucas éguas e eu precisava fazer um dinheiro para pagar uma terra que eu tinha comprado. E aí vendi tudo, vendi meu gado todo, fiquei só com uma vaca que ninguém queria mesmo, uma vaca preta, feia. Aí ninguém quis, ficou lá, e comprou de novo depois. E aí depois foi fazer... Calma, o senhor, beleza. Quando nessa primeira venda que o senhor fez assim, o senhor disse, não, esse negócio tá bom, dá para vender uns bichinhos também. Eu nunca tive meus produtos, eu não sei. Eu não sei se eu comecei criando bem, eu não sei se eu andava no meio, mas a procura era sempre grande. Todo mundo que nascia tinha gente me procurando, futucando para comprar. Será que não era porque o senhor não queria vender? Que tem aquela história, né? Quando o cara não quer vender, que aparece todo mundo procura. Eu nunca anunciei um bicho para vender. Eu sempre trouxe para Salvador para exposição, botava lá na baia, às vezes eu botava até uma plaquinha, vende com telefone. Mas eu chamar, vem aqui... O senhor não é de ligar para o cara para dizer assim, eu tenho esse cavalo para você. Eu não ligo, não ofereço a ninguém. Se o cara me ligar, eu passo o dia, vou para a fazenda uma semana com ele, tenho o prazer de montar e mostrar bicho o dia todo. Agora, ao contrário, o pessoal chega lá em casa querendo comprar 4, 5, eu não deixo ele comprar, eu digo, compre um, você já viu várias situações do cara comprar um embrião, querer comprar outro, eu digo, não, pague um primeiro, não é medo de não pagar, não. Não adianta você comprar muito e depois não ter como manter esse cavalo. Um dia nesse mesmo eu vendi, um cidadão chegou, fechou uma compra comigo. O dia que veio pagar, já queria comprar outro, eu digo, tu cria onde? Ah, não, vou criar em baia alugada. Eu digo, esqueça, pai, não compre não. Você é doido, vai trabalhar, vai comprar tua terra primeiro, depois tu compra cavalo. Sim, tá certo. Um dia desse mesmo chegou um cidadão recém-casado, pagando um apartamentozinho, trabalhando numa empresa, e que foi lá em casa comigo, com a esposa, comprar um ponto. Eu digo, vem cá. Aí, batendo papo com a esposa, eu descobri que eles não tinham carro. Eu digo, filho, tome jeito, velho. Compre carrão primeiro. Compre um carro para ir levar a mulher para jantar, rapaz. Compre um carro. Para comprar um potro. Depois você pensa em cavalo. Eu não sei se é porque lá em casa meus bichos rodam bem. Eu não tenho ganância para vender. Sim. O cara só compra em minha mão se ele realmente quiser comprar. Comprou, se enrolou, está em dificuldade, me liga. Eu digo, filho, devolve aí, depois quando tu se empolgar, tu compra outro. Agora, me diga uma coisa. Eu nem contei para o senhor. Esse negócio de embrião, de animal, e tem também de cobertura. O cara me ligou hoje querendo comprar a cobertura do Cadá. E aí, Bruno... Tem que vender para pagar. Não, eu sei. Mas aí... O Cadá é caro. Não é caro, não. Não é caro, não. Eu vou dizer o porquê depois. O melhor custo-benefício que o criador tem hoje é comprar uma cobertura de um cavalo competidor na... Não, mas depois eu falo disso, olha só. O cara me ligou. E o cara tem um filho do Cadá na Sex. Um garanhão, ele tem um garanhão em casa. Muito bom. Bom cavalo. E ele é de São Paulo. Então, assim, aí ele me perguntou, Bruno, o que é que você acha? Eu tô querendo comprar a cobertura do Cadá, mas queria testar meu garanhão. Só que meu garanhão é baio, a égua também é baio, eu tô com medo de nascer albino. Aí eu digo, rapaz, o caso é o seguinte, você vai gastar hoje um valor de uma cobertura, vai gastar coleta e envio hoje. Eu, no seu lugar, eu não arriscaria uma cobertura agora. Testaria com o seu cavalo sem custo nenhum. Se der um produto bom, é top. E se der um produto albino, não é ruim também. Não vai ter registro na associação, mas você consegue vender. Você não vai estar perdendo dinheiro e podendo estar ganhando um produto de qualidade do seu cavalo sem custo. Ele vai ter a possibilidade de nascer baio.
preto e amarilho. e amarilho. Amarilho. A probabilidade de nascer albino ali é muito pequena mesmo, porque o cavalo dele é filho de um cavalo preto, apesar de ser baio, a mãe é baia, a possibilidade de nascer albino é muito pequena. Aí foi isso, aí o cara me agradeceu, muito obrigado, Bruno, e não sei o que, tal coisa. Eu podia ter dito que nada, rapaz, compra a cobertura, é vantagem, que ele fica aquela conversa de vendedor, e eu ia vender a cobertura. Só que a questão não é essa, a questão a gente vê o lado da raça. É muito melhor a gente, para ele, comprar, ter um produto de qualidade hoje, e amanhã depois assim, Bruno, o que é que você acha? Não, eu quero usar uma cobertura do cadastro, não, venha, é assim, assado. E ter aquele criador por mais tempo na raça, que hoje em dia não acontece muito isso. Hoje em dia todo mundo só quer vender e o cara tá estando com dinheiro para pagar e esquece do resto da criação do cara. E não é assim, a gente tem que pensar no futuro da raça e da criação. Eu penso muito assim. Mas vou te falar, vocês são exceção. Porque... Mas talvez seja esse o diferencial. Exatamente, porque não só a gente está em São Paulo, mas eu falo no sentido do estado de São Paulo. É todo mundo querendo vender. E quer vender cobertura, óvulo, embrião, potro, cavalo, égua, castrado. O negócio é vender. O negócio é fazer dinheiro. Não interessa se o bicho é bom, se o bicho é ruim. Não interessa. Quer vender. Não interessa se comprar a cobertura do cavalo A vai dar certo na égua B. Não interessa. A gente já chegou, vender. A gente nessas andanças aí já chegou ao cúmulo de ver assim coisas, assim, por exemplo, de uma pessoa dá até um sedativo para um cavalo que era uma peste, vamos supor, para vender para uma pessoa que ia dar para uma criança o cavalo. Aí isso é um crime. Isso aí é um crime. Isso aí guardo, pegamos o telefone da pessoa, ligamos e falamos, porque com muito custo a gente meio que convenceu o cara a não fechar negócio na hora. Porque o cara já está com dinheiro para bater o martelo. Eu falei, eu não tenho interesse nenhum, porque eu não vou vender nada para você, mas você não compra, sai fora disso, porque vai lá um outro dia sem marcar nada, que você vai conhecer verdadeiramente como é o cavalo. Você vai comprar, pode acontecer uma tragédia com a sua criança. Não faça isso, porque é um cavalo muito difícil. Mas esse cidadão não vai longe, não. Aconteceu uma coisa mais ou menos comigo. Eu estou no leilão uma vez, numa boa com os amigos, minha esposa do lado, assistindo o leilão, e aí eu disse para a mulher, o cavalo que você gostar aí eu compro para você. E aí entrou um cavalo tordido, castrado, o peão fazendo miséria lá no leilão. A mulher disse, eu gostei daquele. Eu briguei, comprei o cavalo numa exposição em Salvador. Esse criador é meu amigo hoje. Talvez ele nem saiba disso. Está revelando os podres, meu Deus. Eu estou com medo de meu pai começar a soltar os nomes. A exposição acabou, peguei a documentação, levei esse cavalo para a fazenda. Cheguei lá, montei, não gostei. Os peão sequer não gostou. A mulher, o cavalo é dela, nunca montou um dia. O cavalo ninguém segurava. O cavalo era doido. O cavalo não tinha homem que segurasse, pisando em brasa quente, agoniado. E aí, nunca tive uma alegria montado nesse cavalo. Larguei lá para os peões montar, nem sei que fim foi dado nesse cavalo. Paguei, nunca trazei uma parcela. Não pedi documento porque era castrado e não serviu para nada mesmo. Mas é um cara que hoje eu olho assim, um animal daquele não se vende em nenhum leilão, porque eu tenho trauma daquele cavalo, daquela compra daquele leilão até hoje. Eu tenho um cliente que comprou um potro em minha mão há 22 anos atrás, um cavalo caiteiro do oiteiro, um potrinho... Baio, não é baio amarilho não, baio normal. Esse cara comprou, um cara daqui do interior da Bahia, comprou esse cavalo comigo. Foi uma história. Em 2001. Foi uma história para ele comprar esse cavalo em minha mão. 20 anos depois, ele me procurou um dia desse. Eu estava na fazenda, indiquei um potro a ele de 2 anos. Ele comprou um potro e uma potra, sem ver. Tá com esse cavalo, todo dia faz vídeo lá em Serrinha e manda para mim. A maior felicidade do mundo.
Se eu tivesse vendido um cavalo com problema, um cavalo complicado, Há 20 anos jamais ele ia me procurar Nunca mais. há Acabou, 20 né? anos atrás. É, A honestidade, nesse ponto, não tem preço. não, Você não ganha, é como a gente fala, você não ganha um cliente, você ganha um um amigo. amigo. Porque a pessoa vira seu amigo. Acontece muito com a gente. Todo Ela vai cliente fazer uma nosso cavalgada com você, ela vai vira te amigo. visitar simplesmente para tomar uma pinga, para tomar um café. Você vai na casa dele, vira uma amizade. Mas essa história que, ai, no Manga Larga, Machador, é uma grande família, isso é uma família Tem mesmo. umas É vírgulas uma aí. família mesmo. A família Mas daquela. toda família tem isso. Exatamente, é uma família Olha, normal é uma mesmo. família daquelas bem grandonas, sabe? Que tem uns trastes pelo meio. Eu falo isso para todo mundo, porque até você conhecer quem é quem, demora um pouquinho. Porque tem uns que tá ali sorrindo para você, meu filho, Jesus Já amado. tomamos umas pauladas duras. Faço ideia a vocês aí, com mais de 30 anos. Se a gente com Então, 2 assim, anos já tomou tanta pancada, tanta paulada, eu faço ideia a vocês com 30 e tantos anos de criação. porque a gente assim, é muito solícito, assim, às vezes até demais. Porque eu, pelo menos, minha mãe é de uma família de 12 irmãos lá de Curvelo. Então, todo mundo tinha que dividir tudo, porque se não dividisse, meu filho estava lascado, né? Porque A lá roupa de um, o outro usava. na roça era assim. E aí, meu pai, não. Meu pai só tinha ele e a irmã, mas morava aqui em São Paulo e tal. Meu pai, quando teve... Meu pai era bombeiro, tinha que ralar pra caramba para trabalhar, eu trabalhava em 2 trabalhos e tal. Então, a gente, assim, eu sou a mais velha de 3 irmãs, depois tem o Bruno. O Bruno é o caçula. A raspa do tacho. O nosso Bruno. Então a gente foi acostumado. Meu pai sempre falava: tem que saber dividir, não pode, se não tem para dar para todo mundo, não mostra. Se tem um pouquinho, reparte que todo mundo come. Então era assim. A gente, tudo na nossa vida sempre foi dessa maneira. Então, assim, eu sempre passo isso para as crianças, que a gente não pega nada dos outros, a gente divide tudo que tem. É assim que tem que ser, o correto é esse, né? Mas aí quando você leva um tombo, assim, de algumas coisas assim, tão besta, sabe? Umas coisas assim, tão idiota. Por exemplo, uma coisa assim, a ponto de você, por exemplo, comprou um pote de suprimento para o seu cavalo. Aí você fala, tudo bem, pode usar para o outro cavalo. Tudo bem, eu estou comprando eu, Eduardo e você, o Bruno. De repente, aí o Bruno comprou uma coisa para o cavalo dele, mas só o cavalo dele pode. Aí ele faz questão de uma tampinha de shampoo, umas coisinhas assim, muito pequenas. Aí se vai numa prova, ele levou para trancar o cabelo, a crina do cavalo dele, ele não aceita que vai fazer no seu também. Umas coisinhas tão bestas. Eu acho assim, o fim da picada do ser humano quando ele é muito pequeno. Eu não sou dessa maneira, eu não gosto disso, né? Mas aí o que eu faço? Se não serve, meu pai sempre falava isso, o que não serve a gente descarta e vai seguir na sua vida, porque a gente não consegue mudar as pessoas, né? Mas, assim, é triste ver a gente ver uma raça tão grande, mas a gente encontra pessoas assim. Mas o mundo, mas no salto também é assim, no quarto de milha também é assim, não é só no Manga Larga. Todo lugar vai ter sempre todo tipo de gente, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o que eu acho é o estilo de criação. Meu pai, quando começou há 30 anos atrás, ele queria ter os bichinhos dele, então ele não tinha muita agonia, não tinha... Era ele sozinho, ele que tomava conta de tudo, ele que errava, ele que aprendia sozinho, então não tinha muito esse contato com os outros. Até tirar dúvida mesmo era difícil. Naquela época não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nem criador. Não tinha nem... O veterinário era o cara da casa de ração, que indicava os remédios e dava. Então, assim, eu não sei até que ponto é bom ou ruim. Mas acho que é melhor, viu? Falar a verdade, viu? Eu vejo não sei até que ponto não. Eu vejo minha avó lá em Minas, a minha avó era parteira, tá? E ela entendia de tudo um pouco. Ela entendia dos bichos, então meu avô lá também, ele tinha os cavalinhos lá deles, assim. Tava demorando para dar cria, qualquer coisa, tava com bicheiro, tava com isso, tava com aquilo. Eles iam na casa de ração, faziam os preparados lá, ela mesma que cuidava com meu avô, e assim, eles não tinham grandes pretensões, mas também acho que eles eram mais felizes, sabe por quê? Não tinha essa encheção de saco que tem, assim, de ter que seguir aquela moda, assim, tem que ser todos os cavalos assim, porque não tinha nem gente qualificada, igual o seu Djalma falou.
Se comprasse também um cavalo melhor, depois apareceram lá do lado, tem Paraupeba, tem criatórios enormes lá, mas até então não tinha. Por vê-lo tinha Tinha centro de exposições. só. Mas assim, eles eram felizes até então, porque eles achavam que esse cavalo estava muito bom para tocar gado, para ir para a cidade, para buscar as coisas, era o que eles tinham lá. Era meio de transporte. Então para eles estava ótimo. Não precisava de mais. Agora, eu quero saber de meu pai o seguinte: depois, assim, de um tempo, o que foi que teve mais dificuldade na criação? Carrapato, bicho em pasto, bicho em baia, o que foi que teve dificuldade? Porque naquela época não tinha veterinário. O que era que tinha dificuldade de achar, de fazer? Não, graças a Deus a gente foi tocando, porque no início eu tinha 2 éguas. A gente cobria e de 15 em 15 dias ficava enfiando ali com o cavalo. Se ela repetisse o cio, a gente cobria de novo. O senhor cobria era o quê? Uma semana cobrindo? A gente cobria enquanto ela estivesse aceitando. Ela parava de aceitar o cavalo, a gente parava. Mas mantinha, de vez em quando, encostando o cavalo para ver se ela repetia o cio. Isso aí é o cara que não tem um veterinário. E não dava nenhum acidente, nada, igual a gente vê hoje em dia, né? Que tem umas que só falta matar o cavalo, a égua, né? Hoje em dia tem um aparato veterinário e ainda acontece tanta coisa, não acontece? Eu, por exemplo, tinha a época de eu ter, já depois um pouco, tá com 4, 5 éguas no cio e botar o cavalo 2, 3 vezes, que não, aquilo não é uma boa coisa, porque as últimas éguas, o cavalo já não está. Já não tem quantidade de sêmen suficiente. Então, a gente cobria direto e não emprenhava. Depois de um certo tempo, eu já tinha um veterinário assim, de 6 em 6 meses eu tinha uma visita, que eu ia cobrindo, aí depois de 4, 5 meses o veterinário ia lá, já palpava, e dizia, tal égua está prenha, e antes eu separava, e ia correndo atrás das que não tivesse coberta. Que hoje facilita muito você com o veterinário, porque chega lá de manhã, ele passa a mão, tem 10 éguas boas. Aí ele coleta o cavalo, fraciona o sêmen e insemina. Com 11 dias ele já vai lá e já passa a ultrassom, já vê quem emprenhou, quem não emprenhou. Já é bem mais prático, né? Sim. Mas é assim mesmo, vai tocar para frente. A parte de pasto. Pasto, o maior problema que eu tive foi com carrapato. Eu tive uma época que eu não podia chegar numa sombra. Toda a sombra que você parasse um pouquinho ali, os carrapatos estavam subindo. A gente quase morre uma vez, tanto carrapato pegou na gente. Eu tinha época, na fazenda, da gente entrar no curral, com um saco plástico enrolado nas pernas e cheio de bofo, para os carrapatos não subirem nas pernas. Se eu não consigo um medicamento para combater o carrapato, eu tinha parado de criar, porque minha região não é uma região quente, e o carrapato adora a região fria, e perdi algumas orelhas de animais, muitas vezes, pelo carrapato, que uma semana que esfria, que está chovendo, o menino esquece na manga, já foi as orelhas das éguas e dos potros. Mas hoje, graças a Deus, está bem controlado. Hoje eu chego na fazenda, passo 2, 3 dias olhando manga, num canto e no outro, sento debaixo do pé de jaca para comer a jaquinha madura e não vejo carrapato. A parte de pastagem, de capim. É outro problema, porque minha região é uma região de braquiária. E o cavalo não come braquiária. Quando eu tinha 3, 4 éguas, eu criava naqueles fundos de pasto, que a gente tem um capim lá na minha região chamado braquiarinha, aquele capim que dá dentro d'água. E tem algumas áreas de arenito. Quando eu não tinha muito animal, eu arava os parques de arenito e entrava braquiária, porque o gado não gosta do arenito. O arenito um chama de roxinho, outro chama de talo roxo. O pessoal chama de braquiara com outro nome chique. Nícola. Mindícola, alguma coisa assim. Então, hoje, eu tenho... Eu gosto de qualquer coisa, não conta. Eu faço de tudo para não deixar a quantidade de égua render muito, porque o égua come muito. E se eu chegar na fazenda e ver minhas éguas magras, passando fome, eu volto doente, eu não gosto que aconteça isso.
Minhas éguas têm que comer bem, igual o Bruninho, assim, ficar fortinho. Assim. Comendo uma manga boa. Tá certo. Isso que... Veja como são as coisas. Isso que meu pai está falando aí, de que sempre gostou de ver as éguas bonitas, na cabeça dele, ele queria ter as éguas saudáveis, bonitas. E aí a gente vai passando o tempo, vai fazendo, tomando curso e tudo mais. E uma vez eu fiz um curso, teve algum lugar aí falando de reprodução. E um dos pontos chaves que eles bateram no curso era que as éguas, para reproduzirem, elas têm que estar bem nutridas. Tanto para emprenharem, na parte de pegar a prenhez, quanto de manter essa prenhez. A égua que tem aquele efeito sanfona, de perder peso, de ganhar peso, é muito fácil. Justamente, é muito fácil abortar. Vai, né? Na verdade, ela não aborta, ela absorve o produto. Quando está novo, mas quando está velho, ela aborta. Então, tem muita gente que tem produto e diz assim, meu produto não nasce. Produto não, que faz sem embrião e não nasce. E não nasce 10. Se não tiver comida, a tendência é essa. Ou nasce também muito mirrado, né? Aquele potro também que aquele potro já nasce deficiente, né? De tamanho, de tudo, já viu? O potrinho, quando nasce assim, ainda tem como recuperar. Tem. Tem aqueles potrinhos que nem nasce. Eu acho que a pior parte é essa. Porque quando você nasce, tá ali, você tá vendo. Naquilo que você tá vendo, você diz assim, não, vou entrar aqui, vou ajudar. Mas é um... Mas influencia. Mas é muito complicado. Porque se você tem umas éguas saudáveis, vai dar uns produtos saudáveis. Quando nasce um produto desse, você vai ter que prender, vai ter que dar comida à égua, e o potrinho, e medicamento, e suplemento, e não sei o quê. Ele vai ser sempre atrasado, né? Não vê? Demora para ele ficar igual aos outros, assim, espertinho, né? Corre o perigo de chegar lá na frente com 3 anos e meio, não está suficiente no tamanho ideal que... É verdade. E isso aí, o que meu pai falou do controle das éguas, volta para isso dos potros também. Porque quando nasce muito bicho, é difícil você ter esse controle do potrinho, de ver o potrinho. Então, você tem pouco bicho, você tem como controlar, você tem como ter uma comida mais saudável, você tem como dar a atenção que o produto merece, que o potro merece. Então, fica até mais fácil esse controle. Porque senão, se você tiver igual, assim, esses áreas assim, enormes, né, que a gente vê por aí, que tem muita gente, né, para olhar, tudo bem, mas a gente sabe que na realidade não é assim. Normalmente não tem tanta gente para ficar olhando, né? Então não dá. Porque depende muito da quantidade de animais. Tem gente que tem uma eguinha, tem gente que tem 3, 4, uma pessoa dá conta tranquilo. O problema todo é quando você começa a ter 20, 30, 2 lotinhos, um lote de potro, um lote de potra, cavalo de um lado, uma pessoa para olhar. E dá, se organizar direitinho, dá. Agora tem que ver, a depender como é o cara, se o cara é dedicado. Ainda tem aquele problema de amanhecer sábado de manhã, um dia cerrado. De chuva. Que o cara para ir na manga, que mais de chuva, tem que ter muita força de vontade. E aí pega uma semana cerrada de chuva, tem que ver... Tem que tocar. Não adianta. Se pensar nos problemas, o cara desiste. Não, o cara desiste. Mas é gostoso, faz parte. É muita dificuldade, mas o retorno que você tem, para a gente que não vive disso, é impagável. Não tem preço no mundo de você chegar lá, ver seu bicho, chegar, montar, mexer e dar banho, e ajuda no trato. Machucou? Passa um remédio, faz tudo. Aí já pega todos, assim, já vai lá, se é para tirar carrapato. Tira de todo mundo. Passa na tropa toda. A gente passa o sábado inteirinho mexendo. Eu acho uma delícia isso. Ô, seu tchau. Mas eu costumo dizer o seguinte, isso é para quem gosta. Isso é para quem gosta. Se você não gosta, sai de problema. É igual o cara que não gosta de mulher e resolve casar. Não é fácil. Aí tá frio. O senhor tá parecendo... Quem gosta, gosta. O senhor tá parecendo um amigo que a gente tem baiano, que ele fala assim, na conversa e no jeito se converter a mulher de sujeito. Tem pesadíssimo. Esse daí, olha, ele fala umas coisas que, olha, mas é igual eu tô falando para vocês. A gente aqui, a gente é fã desse sotaque. Tanto que quando a gente foi para Salvador,
A gente só queria ficar só ouvindo o povo falar. A gente sentava na beira da praia e só ficava escutando conversa. Nossa, a gente ficava quietinho lá. A gente até gravava. Falei, Eduardo, daqui a pouco a gente vai apanhar aqui. Porque é um sotaque tão gostoso. Aí, meu tio está morando quase na Bahia, Minas, quase chegando na Bahia, né? Aí eu falei, ô tio, você já está pegando sotaque? Ainda não, sou. Eu falei, ai tio, pelo amor de Deus, larga o sotaque mineiro, pega do baiano. Não consegui ainda. Eu falei, ai, minha nossa senhora, está muito sonso ainda, está muito lesado, porque o sotaque baiano é muito gostoso, né? E assim, a gente ficava só falando, né, Eduardo? A gente veio de lá e meu pai falava assim, o povo que gosta que a gente pega o sotaque fácil, né? Porque é gostoso demais. Ainda fala assim que o baiano é preguiçoso, tem lugar que fala, né? Eu falo, não é não, porque até o jeito de falar deles é gostoso demais. E assim, a gente adora isso. E para a gente, o cavalo tem nos proporcionado isso, conhecer gente. Conhecer outros cavalos. Cavalos, isso é muito porque quando bacana. a gente começou 2 anos atrás, eu não sabia nem que era batida e picada. Para mim era marcha, ele marcha. É que a gente ia para Minas. Tem o cavalo que trota e o cavalo que marcha. A gente, assim, eu como não montava, eu nem chegava perto dos cavalos. Vou falar bem a verdade para você. Se tivesse um cavalo ali, eu falava para o Eduardo, você toca, que eu não vou passar ali, mas nem pensamento, Ave Maria. Tem uma foto da gente, eu montado num cavalo da tia dela. Nossa, eu falei, não, vem tirar a foto junto comigo. Não vou. No final, ela foi. Eu falei, põe a mão no cavalo, ela tirou a foto assim. Eu preferia ver uma cobra. Ela pôs o dedo no cavalo e tirou a foto. Eu tinha horror, mas depois, agora, assim, eu comecei a ver e tal. Mas até hoje, não consegui perceber ainda essa paixão que as pessoas têm, igual vocês, de uma marcha só, né? Da picada, por exemplo. Porque a gente topa qualquer uma, né? Porque sim, a gente topa qualquer uma, mas a gente só mexe com batida. Só com batida, mas lá tem picada também. Tem. O Sérgio e tudo bem. O Sérgio também tem cavalo de picada. E o Sérgio lá tem dos dois, tem para os dois gostos, né? Mas geralmente as pessoas quando falam assim, não, eu tenho criatório só de picada, não aceita nem montar, nem um pouquinho. Eu vejo o Bruno montando agora. Não marcha batida, não. Eu já tive bons cavalos de marcha batida. Se você entrar aí no YouTube, você vai ver vídeos de Lobo HD. Cavalo que eu já fui muita cavalgada, muitas mesmo. Um bom cavalo, o Araxá da Vila Santana mesmo, era batida. Só que meu público, minha clientela é marcha picada. Eu, por exemplo, eu cheguei uma época que 99% de minhas regras era tordilha. Uns amigos meus disseram, bora botar uma tinta nessa tropa, porque o que o povo está procurando é cavalo preto. Eu aí entrei no cavalo preto, mas eu nunca deixei de produzir o tordilho. Eu tenho vários clientes, hoje mesmo eu recebi umas 3 ligações de clientes querendo animal tordilho, outro tordilho, porque tudo é gosto. Tu gosta do preto, tu gosta do alazão, tu gosta do pampa, outro gosta do tordilho. Mas eu entrei pesado quando eu entrei no preto. Cheguei a usar 4, 5 garanhão preto diferente e não deixei de usar o tordilho. Uso o tordilho até hoje. Agora mesmo, 6 meses atrás, 8 meses atrás, nós compramos 50% de um cavalo de 25 anos, tordilho, para dar uma pitada de tordilho na tropa. Agora, gosto do cavalo bom. O cavalo tem que ser bom. Você montar e dizer assim, eu estou montado num cavalo. Não interessa a pelagem, não interessa a marcha. Ele tem que ser bom, tem que ter vontade de andar. Sim. Porque tem aquele cavalo que está bom na mão de um, quando você monta, ele murcha, ele fica com preguiça, ele fica passado, e isso não lhe deixa você confortável e numa cavalgada. É um cavalo que eu não estou carente de uma cavalgada, nunca mais fui numa cavalgada boa. Fazer uma clandestina, com carro de som. Tem 2 anos que eu não faço uma cavalgada dessa. Hoje dividindo um copo de antidepressivo com a turma, aquela coisa. Lá no Embu, a gente, às vezes, a gente via passando no Embu das Artes, onde a gente começou a ter o cavalo, aí lá tinha o pessoal que passava com o carro de som, nossa. Tinha uma charretezinha lá atrás, com o somzinho instalado, aquele monte de cavalo na frente, monte de cavalo atrás. E aquela bagunça toda. E o africano nosso, Garanhão, já ficava até já agitado. Já começava até a dançar. O bichinho que gosta de escutar um forró. Ele quer ver pôr forró, ele ia ficar doido, né?
Eu gosto muito de dançar, então eu falo assim, quando eu ia para a escola de salto, imagine, né? Eu alegre, decidi dar uma gargalhada, o povo já olhava assim. Aí Mal podia falar. minha sobrinha fazia assim, tia, fica quieta, tia, você não tá vendo que não pode ficar rindo. Aí eu já chegava, bom dia, gente! Bom dia. Aí eu fazia assim, nossa, Ixi, Maria. Então eu gargalhava, vestia de pulseira, igual eu ando, assim. Então, quando eu subia no cavalo, aí o povo falava que atrapalhava, né? Porque eu gosto de pulseira com guiso. Aí eu falava assim, gente, então não dá para mim isso, não. Pelo amor de Deus. Aí um dia eu fui com a roupa toda de onça para montar, a mulher falou assim para mim, nossa, você tá ficando doida aqui, não pode chegar desse jeito, não. Aí eu falei, o cavalo não ficou com medo, não? Aí eu falei, Uma roupa de onça. Aí eu falei, minha filha, então não vai dar certo, não, porque eu gosto de andar assim. Se for para andar igual um pinguim, igual esse povo aí que não pode nem rir, então não dá para mim, não, porque eu já. Tem que sair disso, não dá, não. Eu gosto de dar muita risada, eu gosto dessas coisas para mim ficar assim. Se eu para montar, se não puder rir, qual é o problema de dar risada se for do cavalo? Porque desconcentra ele. Eu falei, então, meu filho, então esse cavalo tá dando certo para mim, não. Eu tenho que trocar de lugar. Porque aqui a gente não pode muito com barulho. Eu falei, pois eu gosto de música, de bastante barulho, imagina. E os cavalos que vai nessas provas não escuta música, né? Não, lá eles não escutam essas músicas muito altas, é outro tipo de música. Eu falei, então, para mim. Aí eu troquei por causa disso, mas assim, para mim foi um ganho. Porque eu acho que a alegria, né? Viver, ser alegre, não tem nada demais. Mas se não fosse trocar, a gente nunca tinha passado pela cabeça da gente manga larga. Não. De maneira nenhuma, porque saiu do salto, mexeu quarto de milha. Aí eu sempre gostei de quarto de milha, até porque acho que era a única raça que eu conhecia. Por causa do sul. Sempre morando na cidade, não tinha parente interior, não tinha ninguém para ir. No sul, Nossa, quando falava ia, de cavalo, né? vamos ver cavalo. E você sempre via o quê? Quarto de milha. Que para você ver manga larga, mesmo hoje em dia, em São Paulo não tem, na cidade de São Paulo não tem. Aqui tem uma subsede da BCCM. Aqui tem a sede do Manga Larga Paulista, tem a sede do Quarto de Milha, tem a sede de todo mundo. Mas o cavalo em si não tem, só tem cavalo de pismo. Todo lugar que você vai aqui em São Paulo, na cidade, para aprender a montar, é hipismo. Não tem outro cavalo para você mexer. Para você ir, você tem que ir para o interior. Moleque, sempre gostando de cavalo. Não sei de onde eu tirei essa história que eu gosto de cavalo. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de cavalo. O único cavalo que eu ouvia falar era quarto de milha. Não tinha internet há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, para ficar pesquisando cavalo. Que cavalo é esse? Cavalo. O único cavalo que via era os pés de pano, os pés duros, era quarto de milha quando via alguma coisa assim. O crioulo que a gente Só. Conheceu, né? E aí que a gente conheceu, porque a gente foi para o sul, mas nada específico. Então, se não tivesse saído desse mundo, nunca tinha entrado no Manga Larga, conhecido Manga Larga Marchador. Está hoje vivendo isso tudo que a gente está vivendo. É uma raça apaixonante, né? O Manga Larga Marchador é um cavalo realmente da família. Quando eu pensei em criar cavalo com papel, eu levei muito tempo olhando. Eu olhei o Paulista, o Campolino, e eu ia para as exposições, ficava olhando aquela exposição mista. Eu não entrei no quarto de milha, porque quando eu comecei a criar cavalo de verdade, falo de verdade com papel, eu já tinha 30 anos. Eu digo, rapaz, estou ficando velho, daqui a pouco não vou aguentar mais montar no quarto de milha. Mas se eu tivesse começado a criar mais jovem, eu tinha começado pelo quarto de milha, porque eu gosto muito do aptidão do quarto de milha, daquela arrancada, lutar dentro de um curral mesmo com quarto de milha. É muito bom, é muito prazeroso, o cavalo é leve, o cavalo é bom. Só que quando você vai buscar esse gado numa distância, já é sofredor você ir montado no quarto de milha, entendeu? Aí já não dá certo. Aí não dá, não. Mas pelo pastador por isso, que é um cavalo que agrada a família em geral, ir no passeio, ir no poeirão dia de domingo, com a família, monta mulher, menino, nora, todo mundo. Namorados, agregados, dá para ir todo mundo. Toda a família. Aí você convida, só vem chamando, vem que vem, né? E todo mundo vai. Sempre tem um que é mais mansinho, e dá para ir para só aprender rapidinho, né? Montar, segurar. E assim, não tem muito assim, agora, né? Agora eu posso falar, né? Porque antes, nossa senhora, não sabia nem para que lado, como é que fazia para virar esse bendito esse cavalo. Então, agora, até posso dar umas aulinhas, assim, até pago assim, de professora lá também, sabe? Porque antes, meu Jesus amado,
Só o fato de eu ficar lá, mas uma coisa eu tinha bonita, seu Djalma. A postura, olha. A postura sempre teve. Olha, isso daí eu tinha. Nunca precisou ensinar. Não, isso aí era bem bonitinho, sabe? Eu falava assim, quem via até pensava que eu estava ali bem. Quem via pensava até que era gente. Nossa Senhora. Nasceu para isso. Exatamente, nasceu para isso. Ai, Senhor, mas. Eu já vi muito isso. Em vez de quando chega alguém lá na fazenda, quer tirar uma foto no cadastro, quer tirar uma foto no quilômetro, aí chega cheio de bota, cheio de espora, monta aquela pose toda, a gente dá umas dicas assim, tá legal. Todo empinado. Espora, essas coisas eu não sei usar, né, Dudu? Nem chicote, essas coisas eu não sei, porque eu não gosto de nada dessas coisas. Não, e eu sou uma banana com cavalo. Mimo, né? Então, se ficar comigo um dia, eu já estrago ele, porque ele só quer ficar comigo depois, né, Dudu? Menino mimado. Menino mimado. É assim mesmo, né? Fazer o quê? Imagina um garanhão, um negão, gigantão, quase 500 quilos, puro músculo, o bicho se solta cabresto, o que ele faz? Vai sair correndo? Não, ele vai atrás dela. Ele anda igual um cachorrinho. Ele deita, solta meu cabelo. Por quê? Porque é muito amor, porque ele foi judiado. Mas, assim, eu faço tudo, dou banho, tudo com jeito, com carinho, né? Porque tem que ser assim, mas tem gente que não consegue amar sem judiar, não consegue fazer nada disso, né? Ela dá banho nele, tem até vídeo no YouTube, depois, qualquer coisa vocês entram lá para ver, ela dá banho nele descalço. E ele eu não... falo, meu Deus do céu, esse bicho pisar no seu pé, mas nunca... Pede uma unha. Mas nada, nunca chegou nem perto. Ela vai abaixando assim, vai mexendo, lavando, ele vai até afastando assim para não pegar nela. Eu falei, meu Deus do céu, por que comigo não é assim? Já foi tanto coice, tanto pisão, tanta coisa. Comigo ele é um gentleman, ele é bonzinho demais comigo. Ele é um santo com você. Mas é porque ele sofreu muito, né? Mas fazer o quê? Mas é a vida, né? Porque ele, até chegar e ficar comigo, imagina o tanto que ele não sofreu, né? E você acha que eu ia devolver ele? Não, nunca. Agora que eu peguei, tem que ficar com ele, cuidar. Porque é um compromisso isso, quando a gente pega um bicho para ficar, a gente tem que pensar muito bem, né? Isso em tudo na vida, né? Então, o cavalo é diferente. E é um ser fabuloso, né? Ensina muito mais do que a gente para ele, né? Ele que ensina mais para a gente. E assim, olha, eu pelo menos estou cada dia mais encantada com os nossos bichinhos. Né? Não tem que reclamar, não. Pode falar o que for. É caro, a gente não tem lugar nosso, enfiamos os pés pelas mãos, que como o senhor Djalma falou, devia ter comprado um terreno primeiro, devia ter sido... Não, fizemos tudo errado, mas estamos felizes do mesmo jeito. Mas agora também está perto de comprar. Agora, se Deus quiser, logo, nós chegamos lá. O Aras Cavaleiros vai existir de verdade, não só no papel e nos bonecos. Tá certo. Gente, se vocês quiserem fazer as considerações de vocês, para não ficar muito longo, porque a gente fala demais também. A gente fala muito, né? O papo está maravilhoso. A gente está amando estar aqui com vocês, porque, olha, eu já até falei para o Eduardo. Mas a gente sabe que todo mundo tem uma vida lá fora. Eu estava assim, com comichão. Quando falou que não ia ter naquele outro dia, que ia ser hoje, eu falei, quando o Bruno mandou mensagem, eu falei, só falta ser para não ser hoje. Ai, meu Deus do céu, porque eu estava ansiosa, porque eu queria fazer, porque eu falei assim, eu quero conhecer o seu Djalma e o Bruno pessoalmente, assim, pessoalmente pela câmera? Mas porque nós vamos um dia para a Bahia. Lógico que vamos visitar o Aras HD. E também queremos receber vocês. A gente faz o convite, mas ainda não é nosso, mas o convite está feito para vir para cá quando estiverem para cá também. Mas eu falei assim, nossa... Aqui pela Bahia só é falar para a gente se encontrar, para a gente tomar trocar uns conhecimentos. Não tenha dúvida, principalmente a parte de tomar uma. Tá? Graças a Deus, é importante. É que aqui é assim, se quiser dar uma voltinha nos pangalézinhos também. Não tem problema. É caçamba, aqui é assim, o homem e a mulher, a gente assim, até nisso a gente combina. Então, se é para tomar, se for branca, é branca, se for cerveja, cerveja. O que for é igual. Como diz a música, aqui é casal raiz. Não é essa de casal Nutella, não. Aqui a gente não tem confusão, pode dançar, não tem frescura. A gente é um casal assim que topa e vai, assim, por isso que é bacana. A gente se dá tem muito. Que ser assim mesmo. Tem que ser perfeito, tem que andar para frente, pensar, e a gente gosta das pessoas, e é dessa maneira. E assim como a gente adorou o bate-papo com vocês, né? Não sei se agradou vocês como agradou a nós, né? Mas a gente está...
A gente agradece demais. Eu, particularmente, gosto demais de ouvir as histórias de meu pai, porque sempre tem um detalhe que eu não sabia. Então, cada história eu pego um detalhe. Hoje teve lasca-unha, eu já vou anotar aí. Já vou anotar para falar no Instagram. Essa história de lasca-unha eu já vou pegar a história de lasca-unha, vou botar no Instagram com detalhes. Mas é isso aí. Eu quero agradecer a vocês por terem convidado a gente. Do Marchador na Bahia. A Bíblia, isso mesmo. Eu quero agradecer vocês por terem convidado a gente, agradecer a turma que está assistindo aí, que vai assistir, e dizer que criar cavalo é uma série de coisas. Começa devagarzinho, eu acho que quando a gente começa devagar, erra menos, e acaba que aprende mais um pouquinho, e ir crescendo aos poucos, sem afobação, sem agonia. Cavalo é paciência, não tem jeito. E aí, pai, quer falar considerações finais? Cavalo é para montar. Se não gosta de montar, desista de criar. Mas valeu. É isso aí. Tamo junto. Quando aparecer na Bahia, a gente se encontra aí. Bem, Com certeza muito nós obrigado. vamos encher o saco de vocês aí. Obrigado de Não coração. encher o saco, não. Falou em tomar um, eu gosto. Então pronto, fechou. Olha, obrigado de coração, tá? Muito obrigado. A gente que agradece. Muito show. Muito obrigado, valeu mesmo. Gente, boa noite, obrigado demais. de Foi coração, show, foi show. Tá bom? Valeu.